Olá, na aula de hoje nós estamos dando continuidade ao módulo de mudanças climáticas. Como a gente já passou da primeira metade, ele já tem uma parte de conteúdo teórico que foi dado, nós estamos focando mais em atividades práticas. Então, nesse momento, nós iniciamos a primeira oficina de elaboração do que a gente está tentando produzir, um PL de adaptação climática aqui para o município de Paracambi. Então, hoje a gente começa na oficina de diagnóstico do território. E conforme essas aulas forem acontecendo ao longo do ano e ao longo dos módulos, cada vez mais a gente vai acrescentando informações para que nesse final a gente possa tentar entregar para algum político, quem sabe até o prefeito, essa proposta de lei de um projeto de adaptação climática para o município. Então hoje está sendo a primeira atividade, o nascimento desse projeto, com o diagnóstico que eles estão fazendo agora. Nesse primeiro momento, a gente precisa entender os contextos do território. Então, a gente vai avaliar quais são os principais impactos que acontecem no território, quem é o público atingido, quais são os bairros atingidos. Depois vamos ter uma outra dinâmica de pontos positivos e, a partir daí, vendo o que é bom, o que é ruim, a gente vai conseguindo desenvolver as melhores propostas, pensando em tempo de implementação, pensando em prioridade, segundo os impactos que eles diagnosticaram, e também com outras pessoas que ao longo do projeto vão fazer parte dessa atividade para incorporar, trazer mais conteúdo técnico. Essa atividade nos permitiu refletir melhor sobre os impactos, sobre as positividades e o que podemos fazer a longo prazo para a nossa cidade melhorar. Bom, o nosso grupo falou um pouco sobre a questão do desmatamento, que em muitos locais de Paracambi, como Sabugo, e ali na RJ 127, perto do quartel, tem muitos casos de desmatamento e ali as localidades são mais quentes por conta disso. Então a gente estudou um plano ali como um reflorestamento nessas áreas onde tem muito desmatamento para a população ficar com uma qualidade de vida melhor. Ter uma qualidade de vida mais fresca, locais assim mais arborizados, e também isso impacta na questão respiratória, porque um local mais verde tem uma questão respiratória melhor e os problemas respiratórios ficam mais a menos em vista do que é hoje. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Isabel. Meu nome é Karen. E como vocês viram, nosso tema é água, saneamento e enchente. E a gente começou aqui com as enchentes, os impactos, né? E o motivo dos impactos das enchentes são os bueiros entupidos, falta de drenagem nos rios e a poluição, né? Que entope os bueiros. E a solução a gente encontrou como colocar a rede nos bueiros, para não entrar folha, entupir, lixo e etc. E limpar os rios, né? Fazendo drenagem de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E a prioridade, 2 anos, limpeza constante nos bueiros. E melhor organização na coleta de lixo. Porque, como alguns daqui da tarde já ouviram, né? Tinha uma garota aqui, que eu acho que ela era de Bom Jardim, que não chegava lá a coleta. E as campanhas de conscientização. A gente não botou só um impacto, a gente botou 3, na verdade. E o outro impacto que a gente botou é falta de água nas casas, água suja e contaminada. E com isso vem o surgimento das doenças também. O motivo do impacto, a gente botou vazamentos, má distribuição, falta de infraestrutura, descarte inadequado dos resíduos sólidos, tratamento inadequado da água. E ação para essa solução, a gente botou disponibilização de caminhões de coleta, tratamento adequado da água, melhorar a infraestrutura e cobrar mais os direitos. Porque se todo mundo cobrar os direitos, fazer uma abastecinada assim, acho que a prefeitura daria mais importância para aquele local e tal. E a prioridade, a gente botou 5 anos, melhoria no abastecimento de águas, melhor qualidade de vida, e é isso.
Enfim, e o terceiro aqui que a gente colocou, né, a poluição dos rios e o esgoto a céu aberto, né, que é um problema aí, né, bem presente. E o que causa isso, né? No caso, descarte, né, da população de lixo nos rios, mas não dá para colocar só a culpa da população nisso, né? Porque muitas vezes o caminhão não passa e a pessoa não tem opção e joga em qualquer lugar e vai poluindo mesmo. A falta de saneamento, né, a falta de proteção dos recursos hídricos também é um grande problema, né? E assim, a solução seria ampliar redes de saneamento, reduzir a poluição na água e a fiscalização ambiental mais rígida, né? Botar a gente ali vigiando para ver se tem alguém poluindo ali em algum lugar, algum recurso hídrico. Que, no caso, seria algo para 10 anos, né? Mas eu acredito que dá para fazer até em menos tempo se tiver mais coisa assim, né? Se o governo for mais em cima, dá para fazer em menos tempo. É isso aí. Um momento é difícil de pensar, né? Sobre a questão de mais gente ajudando a limpar os rios, ninguém vai falar isso. Tá vendo aí? Uma questão que a gente não colocou aqui, que eu tinha comentado com eles, que tem países aí no mundo afora, né, que eles têm um sistema de captação da água da chuva, né, quando chove, a própria rua tem um sistema de drenagem e essa água que eles drenam, eles usam para lavar as ruas e para outras coisas assim. É algo que podia ser implementado aqui que ia ajudar muito. Abastecimento de água que está prometido. Eu não sei, eu tenho poço, então isso aí eu não sei. Não sei como é que é essa questão de abastecimento. E qual seria a solução para essas pessoas que estão sem água? Alguém consegue imaginar? A gente mora lá no shopping que é decente, de Periti. Então, o meu pai ele comprou uma caixa d'água grande embaixo, e a gente sempre enche essa caixa d'água. E aí, quando começa a faltar água, a gente manda para o sistema para a bomba. Fez uma cisterna só que de caixa d'água. Então, Boa tarde, gente. Nosso grupo ficou com o tema Verde Urbano e Ilhas de Calor. Então, aqui nós vamos falar bastante sobre esses verdes urbanos e sobre as ilhas de calor também, que são consequência de não ter o verde urbano aqui tão bem distribuído. E a falta de arborização é uma das principais causas, porque em várias áreas aqui em Paracambi não tem essa devida arborização adequada. E nós vemos o racismo ambiental nisso, porque em áreas mais próximas a bairros nobres, aqui como a fábrica, tem essa arborização, bastante arborização, e por isso as pessoas elas têm as casas mais frescas, elas possuem uma qualidade de vida melhor do que as pessoas que moram mais longe, em regiões mais periféricas. E com isso, tem as ilhas de calor, certo? Que nas partes mais periféricas não tem tanto essa vegetação para poder fazer esse papel, esse sistema de jogar, né, para as pessoas. Isso, melhorar a temperatura. E com isso tem as ilhas de calor. Agora eu vou passar para a Leandra, que vai falar sobre os motivos. Então, a ausência de áreas verdes é um grande motivo da ilha de calor existirem aqui na nossa cidade, porque a vegetação libera vapor d'água para a atmosfera. Então, assim, é muito importante para a gente, né, não passar tanto calor. O aumento da absorção do calor também, como superfície urbana como asfalto, concreto e telhados, absorve muito e retém mais calor solar do que a vegetação. Então, assim, como ela disse, bairros mais distantes da fábrica, que são tipo o centro, não é tão distante, mas tipo, não tem arborização. Então, é bem quente. A grande circulação de automóveis também, porque eles liberam muito CO2, então, assim, é bem complicado. Acaba aumentando a temperatura mesmo. Sim. Do local. Essa emissão, além de prejudicar o município, também prejudica o mundo como um todo, né? Por conta da emissão ali do gás carbônico. Sim. Aí o racismo ambiental é porque a distribuição desigual de área verde entre os bairros novos e periferias, como a Alicia trouxe, e falta de política pública, porque falta olhares na população, para a população periférica, em áreas que não tem tanto, como posso dizer, que não... É a população mais periférica mesmo, que áreas mais longe daqui da fábrica, que é uma região mais cara daqui. Então, assim, é uma distribuição desigual das áreas verdes aqui da cidade.
E as ações que a gente pensou foi telhados e paredes verdes no sentido da prefeitura mesmo, como construções realizadas pela prefeitura, assim, usarem dessa arquitetura mais sustentável, como paredes de telhados verdes, telhados também refletivos, tipo telhados mais claros e essas coisas. E existir construções de larga escala, a implementação dessas técnicas. Eu acredito que, para alguma pessoa construir uma coisa bem grande aqui em Paracambi, ela precisa de licença da prefeitura. Então, a pessoa ser meio que obrigada a adotar mesmo essas condições mais sustentáveis, os telhados, os materiais, eu acho que seria uma boa ideia para... Quando a gente fala sobre essa obrigatoriedade, né, dessas arquiteturas, seria para construções em larga escala mesmo. Sim. Porque a gente entende que moradores, assim, né, a pessoa está construindo a sua própria casa. É mais complicado porque, às vezes, ela tem um investimento reduzido, mas quando a gente pensa em condomínios, prédios, seria ideal que a prefeitura ela fiscalizasse isso e implementasse essa obrigatoriedade mesmo, né, de você ter essa área verde dentro ou proporcionar essa arquitetura que proporcione uma temperatura um pouco melhor ou promova uma área verde um pouco maior para o município. Sim, aí pensando nessas pessoas que não têm condição de fazer uma casa sustentável, a gente pensou também em a criação de como se fosse um auxílio, um vale, para as pessoas terem a oportunidade de construir uma casa sustentável. E, inclusive, no Rio Grande do Sul tem um projeto mais ou menos parecido, que é para a reconstrução das casas. Mas aqui, no caso, seria para casas mais sustentáveis. Eles ganham 1.500 para construir. Então, aí seria uma forma de ajudar as pessoas a construir uma casa mais fresca para elas, porque, assim, o calor que a gente está sofrendo é um pouco desumano. Aí também, a mobilidade sustentável que a gente pensou também é que aqui tem muito ciclista, né? A gente vê muita gente andando de bicicleta, mas não tem lugares muito seguros para esses ciclistas. Então, uma construção de ciclovia por toda a cidade, que promove saúde e segurança para esses ciclistas, e fiscalização dos ônibus, porque eu acho que a gente acha, no caso, que muitos ônibus daqui da cidade estão bem precários, e isso meio que afasta as pessoas a usar esses ônibus. Tipo, pessoas que têm carros, elas, se tivessem um ônibus talvez muito bom, elas talvez não usassem carros. Então, a fiscalização desses ônibus seria... E a questão do ônibus também é para os gases poluentes, né? Quando você tem essa fiscalização, um automóvel, seja um carro, uma moto ou o próprio ônibus que tiver com, né, a questão dele em dia, né, o funcionamento ideal, ele não vai poluir tanto quanto um automóvel danificado, né? Então, a fiscalização, ela pega mais nesse sentido também, de você emitir quanto menos gases poluentes, e também um ponto que ela acabou não falando, mas a gente trouxe também, foi a questão de esses ônibus que as prefeituras proporcionam para a gente, né, que é a tarifa zero, que eles aumentem as rotas deles, porque aí acabam abrangendo mais ruas, né, e, consequentemente, você pode até reduzir a quantidade de ônibus rodando e você consegue pegar mais passageiros, né? A quantidade de carros também, né? Porque às vezes tem ruas que o ônibus não passa. E às vezes a pessoa pensa, é mais fácil para mim pegar uma moto, um carro por aplicativo, que eu chego mais confortável no meu local e na minha rua também não passa ônibus. Então, se você aumentar, você acaba diminuindo essa questão. Aí também uma possível alternativa é a implementação de ônibus elétricos, que algumas cidades já estão começando a adotar, e seria uma boa também aqui para o município. E também a arborização urbana, né, que a gente já falou. E, assim, a prioridade, no caso, é uma coisa... A gente espera, a gente considerou que seja realizado quanto antes uma proposta para melhoria dessas questões da cidade. Porque, assim, as temperaturas só vão aumentar com o decorrer dos anos. E aqui a gente sofre muito com o calor. Então, em 5 anos, pelo menos, que a gente comece a mudar a cidade nessa questão. Mas uma proposta seria antes. Porque a gente entende que, como precisa desses vales, acaba demandando um pouco mais de tempo para que esses projetos andem para frente. Se dependesse apenas do plantio das árvores, seria 2, né?
mas como depende desses vales para construção de casas ou modificações da própria verdes, arquitetura, a gente acabou prolongando um pouco mais para que isso de fato possa ser aplicado no dia a dia, né? E aí agora eu e a Dani a gente vai falar um pouco mais sobre a questão das queimadas, que é algo muito presente aqui no município também, principalmente no tempo do verão, acontece bastante. Então, e acaba ocasionando, né, na retirada das áreas verdes aqui da cidade. Então, quanto mais queimadas, menos áreas verdes. E a questão das ilhas de calor também, né? Porque quando você queima um determinado lote, isso acaba emitindo também essa questão dos gases e, consequentemente, aumentando a temperatura, ocasionando em ilhas de calor em determinados pontos. Mas um dos principais impactos que a gente percebe nas queimadas aqui no município é a perda da biodiversidade, o aumento da temperatura do município, a diminuição da qualidade do ar e a degradação do solo. Então, a gente tem aqui também, a Dani vai falar um pouquinho melhor sobre o motivo, mas todos esses pontos aqui são coisas muito importantes para o funcionamento do município, a perda da biodiversidade principalmente, considerando que a gente tem uma reserva ambiental aqui no município, então é algo que a gente precisa ficar bem atento. Agora a Daniela vai falar um pouco melhor sobre o motivo e algumas ações que a gente encontrou para esse problema. Alguns dos motivos que a gente pontuou, né, para os impactos que ocorrem através das queimadas são as atividades agropecuárias, onde o fogo é utilizado para limpar a área e também para que uma nova pastagem possa crescer mais rápido. Porém, isso acaba, na maioria das vezes, acontecendo do fogo se espalhar em áreas maiores e perdendo o controle desse fogo e ocasionando um incêndio, né, muito grande. Sim, esse tipo de comportamento normalmente vem de pessoas que não têm um conhecimento muito grande, né? Porque existem outras maneiras de você conseguir limpar aquele local. Então a pessoa vai lá, ateia fogo, às vezes até para queimar lixo também, a gente tem essa prática muito comum aqui, devido de outros problemas do município em relação à coleta. Então, isso acaba gerando problemas ainda maiores, né? Porque aqui são coisas que ocasionam os impactos, né, na cidade. Sim. Aí a gente também pontuou ações criminosas, por exemplo, áreas ilegais serem desmatadas, né, através do fogo. Também especulação de terra, que é quando uma pessoa compra uma terra por um certo valor e na maioria das vezes pode acontecer o desmatamento ali também através do fogo. E a pessoa só deixa aquele terreno ali e depois pretende vender por mais caro com o aumento da inflação, né? Aí a gente também botou a expansão urbana, que conforme as cidades vão avançando para áreas naturais, isso acaba ocasionando que um maior aumento, né, de probabilidade e frequência de queimadas. E a gente também botou para ações que podem ser feitas para diminuir a frequência das queimadas, como força-tarefa ambiental, que através dessa força-tarefa seria fiscalizado as áreas de risco, principalmente, né, que podem acontecer essas queimadas, áreas isoladas, né, e também aplicar penalidades, caso necessário, né, nessas práticas ilegais e tudo mais. Também usar práticas agrícolas sustentáveis que iriam substituir o fogo, como, por exemplo, o plantio direto ou rotação de culturas, compostagem também. E também melhorar a brigada municipal, que, como já foi dito aqui, né, eles têm uma condição bem precária para trabalhar. Então, nessa melhoria, isso também. Aí seria, né, mais pessoas, mas melhorar os equipamentos dele, os veículos também que eles poderiam ter, né, para se locomover, para que esse impedimento, né, de que as queimadas se alastrassem fosse maior, tivesse uma resposta maior, né, no impedimento do fogo. E é isso. Um dos pontos também das queimadas que é bem nocivo aqui são as pessoas com problemas respiratórios, né? Sim. Porque
as queimadas causam para quem tem alergia, algum problema respiratório. O é ar bem... fica mais seco, tudo Fica mais. seco. A umidade também, a redução da umidade aqui do ar também prejudica bastante. Então, são esses Sim. pontos que a gente trouxe. E foi isso. Ok? É. Concordam com as ações propostas? Sim. Ai, que bom, gente. Tá bom, obrigada. Boa tarde, gente. Eu me chamo Matheus. E, bom, eu e meu grupo ficamos responsáveis pelo terceiro tema, habitação, encosta e áreas de risco. E, bom, a ocupação na encosta e na área de risco é um problema que vem em várias cidades atualmente e isso está diretamente ligado à falta de planejamento urbano e também à falta de política pública eficiente. E a gente citou alguns impactos aqui e o Guilherme vai apresentar aqui. Então, alguns dos impactos é a interrupção do abastecimento da luz, que é ocasionada pelas chuvas, pelos galhos das árvores e pelos picos de energia. E também tem os desmoronamentos, que são ocasionados, na maioria das vezes, em casas que estão em alguns lugares indevidos. Tem as enchentes, por conta das faltas de limpeza em valões e a má infraestrutura. E o alto índice de criminalidade que está na influência da segurança pública. E agora eu vou passar para o meu amigo Lucas, que vai mostrar algumas das soluções. Meu nome é Lucas e eu vim mostrar um pouco das ações. Bom, a primeira ação seria a rede de abastecimento subterrânea. E isso se encaixa em 2 tópicos, que seria, no caso, a luz e na questão da água mesmo. Na questão da luz, é bom pensar que, tipo, uma cidade sem postes, né, sem aqueles fios, né, isso, digamos que isso causaria, não sei como dizer, é uma impressão mais bonita da cidade. Entra no DS do bem-estar. Exatamente. Isso. Porque às vezes, imagina, tem uma cidade que tem vários, sabe, pontos bonitos, mas sempre tem um poste, né? Às vezes tem um cano voando ali, né? Ou até em lugares que não deveria estar. Um monte de pombo no fio aí. Isso. A maioria das vezes tem sempre um pombo ali, um urubu esperando ali uma pessoa passar. E isso praticamente se encaixa mais na habitação mesmo, entende? Porque isso é algo, sim, do ser humano, do humano, no caso, né? Para poder ter sempre algo assim bonito. Mas também não é só isso. E a questão mesmo, voltando da luz, seria tipo, caso caia uma chuva muito forte, é sempre bom, né? Quando a maioria das vezes, quando chove aqui, é sempre uma chuva forte. E a maioria das vezes pode cair um fio, né? Cair um poste, uma árvore em cima do poste. É nessa questão também que acaba a luz, né? E também na questão mesmo da água, porque eu acredito a questão da água também já é, né, debaixo, né, da terra. Mas é sempre bom estar, sabe como é que fala? Revisando, ver se ainda está tudo ok com os canos, né? E a prioridade, né, seria praticamente de 5 anos, porque 5 anos ou até mais, depende do investimento e praticamente da prefeitura, né, da cidade, que possa investir mais, dar mais atenção sobre a rede de abastecimento subterrânea, seja de água ou seja mais de luz. E o 2, que é o Programa de Problemas Sociais de Moradia, que se encaixa na encosta, né, e áreas de risco. Bom, a primeira é a implementação de redes. Não, perdão. Outras ações importantes é a criação de programas sociais de moradias, que permitem a retirada de famílias de locais de perigos, que, no caso, seria encosta, para quem não sabe. É tipo a cascata. A cascata não tem aquela parte que vai subindo. E naquela subida ali sempre costuma ter uma casa, né, assim, no meio assim, da subida. E aquilo ali é perigoso, porque é terra, né? Então, terra numa descida nunca é algo assim bom de se morar, porque ali pode chover e, né, levar a casa embora junto com as pessoas que estão dentro e até os animais, né? A gente pensamos assim. E é sempre bom ter uma oferta, no caso da prefeitura ou seja qualquer outro tipo de órgão, que possa dar uma atenção e dar tipo uma moradia para essas pessoas, né? E mostrar a essas pessoas que lá também não é um lugar adequado para se morar, né? E isso seria tipo uma política pública, né, mais eficiente, que seria que ter tipo uma lei praticamente para, né, para poder avisar, né, as pessoas que moram ali para poder
né, se retirar, né, e evitar mortes, perdas ou até perdas materiais, porque eu acredito que é triste uma pessoa perder a própria casa, que a maioria das vezes a pessoa lutou bastante para, né, ter a casa, né, porque hoje em dia uma casa não é barato, né, e melhorar a qualidade de vida da pessoa, né, lá, porque às vezes é igual na cascata, né, vamos usar de exemplo, ali quando eu passo ali, eu nunca vi um mercado ali perto, né, então é sempre mostrar a pessoa que pode ser, como é que eu digo, morar numa cidade, né, assim, que tenha mais acesso às coisas, tipo uma padaria, uma farmácia ou até outros tipos de lojas. E a prioridade seria de 10 anos, né, porque eu acredito que construir uma casa para abrigar, dependendo de quantas pessoas estiver dentro da casa, né, não é uma casa, né, muito pequena que deve ser feita para essas pessoas. E, bom, outras soluções que nós encontramos aqui a gente acredita que é essencial investir na melhoria da infraestrutura dos rios através de limpezas, manutenção, drenagens. Isso diminui o risco de enchentes e também, de certa forma, traz uma melhora de vida da população. E também operações policiais frequentes nas ruas. A gente acredita que a realização de fiscalização contribui para o aumento de segurança nessas áreas e, assim, reduz a criminalidade e ajuda também na qualidade de vida da população. E a gente acha que todas essas ações, de forma adequada e em conjunto da população junto com o governo, a gente acredita que pode ser eficiente para a população. E é isso que a gente pontuou aqui e tem para apresentar para vocês. São os riscos de encostas, habitações, áreas de risco. Tem algo que a gente possa acrescentar para ajudar a prevenir um acidente, um desastre? Abrigos, para onde vamos caso a nossa casa caia, né? No caso, uma casa de um parente, né, às vezes da cidade, né, ou até de outro lugar. Mas será que a Defesa Civil daqui não tem esses pontos de abrigo? Olha, o ponto de abrigo seria praticamente tipo um ponto alto. É tipo na entrada aqui de Paracambi, né, quando o pessoal vem de Seropédica pra cá, tem ali onde eu vi, acho que é de frente pro Guarajuba, tem um ponto ali, se eu não me engano. Aquele ali tem as rotas de fuga, né? Aquilo ali é por conta da represa que tem lá. Então a represa é obrigada a criar essa rota de fuga. E quem fez isso foi a empresa, dona da PCH, não foi a prefeitura, parceria com a Defesa Civil, claro. Mas eles fizeram aquilo porque eles são obrigados para operar uma medida de segurança. Mas aquilo só está restrito à área de atuação onde pode alagar caso tenha algum problema da represa. Mas, por exemplo, a prefeitura, não sei se ela tem algum mapeamento de onde pode ser que deslize ou não, ou quem mora lá no BNH, vai para onde caso alague, caso perca a casa? De barco. A pessoa tem que ser de barco. Mas foi igual quando teve a chuva forte aqui, que alagou tudo. A prefeitura não deu um abrigo, deu um dinheiro para a pessoa poder repor os móveis. É igual uma pessoa que tem um sofá de 3 mil reais, eles vão lá e deram só 3 mil. Aí vai repor só o sofá? Pra mim, isso não faz sentido. Essa questão dos pontos de apoio, onde consegue fazer a entrega de alimentação, além de fazer esse cadastro, assim, de perda de documento, consegue refazer esses documentos e até um abrigo para dormir mesmo. Eu gostei que você falou no sentido das pequenas cidades. E aí no próximo módulo, que vai ser mobilidade sustentável, daremos folha, o Gabriel vai falar com vocês sobre o conceito de cidade em 15 minutos, que engloba muito o que você falou, sobre a pessoa ter perto dela tudo que ela precisa para viver bem, um mercado, uma farmácia, pelo menos as coisas básicas do dia a dia. Claro que uma boa mobilidade também, né? Questão da acessibilidade também. Mas aí pensando em áreas de risco, em encosta, o que mais tem que a gente pode pensar em coisas para prevenir ou resolver? Plantar árvore na encosta? Se tiver casa na encosta, não vai ter como plantar, né? Mas tu não poderia plantar, tipo assim, a casa, né? Tem um morro e tem a casa embaixo, né? Então, quando a gente vai destrinchar, as moradias geralmente de encosta não são moradias onde as ruas são largas, onde há quintais, casas encostas
estão no local. Historicamente são Preservado pela natureza. mas são casas menores, de poder aquisitivo menor, porque quem tem dinheiro para investir em infraestrutura de casa mora em área nova. Quem não tem, sobra em encosta. Eu já vi em algumas casas, até que na entrada aqui, perto aqui, tem, tipo assim, é a casa da pessoa e tem um muro gigante de concreto. Igual fizeram na Serra das Araras, se eu não me engano. Fizeram fizeram tipo uma parede grande de concreto para caso caia a chuva, né, segurar. Segurar. Isso, é tipo, tem uns caninhos para poder, tipo assim, não umedecer, sei lá, fazer algo do E tipo. uma sirene, talvez, igual tem em comunidades. Quando chove muito, aquela chuva bate lá no Verdade, isso se pluviômetro, encaixaria nesse pluviômetro. que aí tu fala, Aí ia chegar uma tá certa chuva mínima, forte. né? Tipo, ó, aciona a sirene, todo mundo fica... O pessoal da turma da manhã nunca tinha ouvido falar dessa sirene. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro e em algumas cidades de Petrópolis, Teresópolis, que são bastante atingidas pelas enxurradas, eles têm a Defesa Civil, esse sistema das sirenes. E aí, para que a população fique atenta e quando está num grau alto, corra até um abrigo próximo. Só que esses abrigos são mapeados. Então a população tem um ponto de Uma Pode ser igreja, escola, um galpão vazio, é, escola. algum lugar que foi preparado para isso. É um ponto de apoio para É bem comum igreja e escola. Esse é mais Geralmente a igreja escola mesmo, se é que geralmente é bastante. Mas digamos que cai a chuva, comece, né, a fazer aquele alagamento de novo. Mas tem uma pessoa ignorante que não quer obedecer à sirene. Sempre tem. Porque tem aquilo, né? Pode chover rios aqui, mas sempre tem aquela pessoa, vamos supor, um idoso, uma idosa, que às vezes é aquilo, a gente... Eu tô mais pensando mesmo nos animais, porque é aquilo, nós, por exemplo, nós somos jovens, né? Jovens lidas pelo clima. E tipo, a gente, por exemplo, quando isso aconteceu lá em casa, a minha mãe não estava, ou seja, eu tive que sair sozinho. Mas digamos que eu era um idoso, eu ia sair de lá, nadando, boiando. Quem faz esse trabalho geralmente é a responsabilidade da Defesa Civil. Tipo, tá chovendo muito, ir para esses locais, avaliar os imóveis, se eles estão em risco de cair ou não. Aí já teve vários casos da Defesa Civil avaliar uma área que está sob risco de deslizamento, interdita, bota lá interditado, e ainda tem gente que tipo, quer insistir, só que aí nesse caso o poder público ele tem esse pretexto de usar a força de ser Estado para interditar ou permitir ou não permitir alguém entrar. É igual também em alguns lugares, como a encosta, né, que também não é um lugar assim, bom, não é um lugar bom para se morar, mas também é igual, não vou falar que o BNH de baixo é ruim para se morar. Mas digamos que, tipo assim, quando choveu lá embaixo virou um rio. Lá praticamente também não é um lugar bom, porque a chuva nesse lugar, aqui é um clima tropical, pode chover a qualquer momento e realmente cair a chuva. Entende? E se cair a chuva de novo lá, e as pessoas vão sofrer de novo? É igual aquilo, gastar tinta, gastar mais dinheiro para pintar a casa. E isso também, acredito que tem muitos idosos que moram lá embaixo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, eu conheci a minha avó, mas a casa dela subiu tudo, ela perdeu tudo. E tipo assim, ela é uma senhora de praticamente quase 80 anos, ela teve que sair de lá sozinha, porque não tinha ajuda, porque aqui em Paracambi isso também é um problema. Aqui em Paracambi não tem, por exemplo, você falou, né, da Defesa Civil, que vai ajudar algumas pessoas que realmente, igual, né, ajudar o pessoal do BNH de Baixo, de Lages, em outros lugares também que alagaram, porque eu não acredito que foi só na minha casa que alagou. Entende? Então, é isso que eu estou querendo dizer, só isso. Foi? A cidade inteira está bem aberta. Exatamente. Boa tarde, meu nome é Anne e a gente ficou com o tema saúde, educação e população vulnerável. A gente pensou em 2 impactos, que é a desigualdade no acesso a serviços básicos e a falta de acesso a atividades e serviços públicos de lazer. E elas vão explicar mais ou menos o que a gente desenvolveu. Tá. A primeira parte, que é o primeiro impacto, que no caso é desigualdade no acesso a serviços básicos, a gente percebeu que o motivo é que tem uma falta de acesso igualitário no atendimento, porque, por exemplo, as pessoas que moram em bairros mais afastados vão ter, como é que eu posso dizer, uma dificuldade de ter acesso a isso. Então,
as pessoas em áreas de vulnerabilidade, as pessoas mais carentes, iriam ter uma dificuldade maior esse acesso. E, diante disso, a gente pensou numa ação, a Bia vai falar. Gente, boa tarde. A ação que nós pensamos foi a questão da unidades móveis de saúde, que são veículos adaptados como caminhões, ônibus, vans, que levam atendimento médico básico, como vacinação, raio-x, exames preventivos, né? E eles levam diretamente aos bairros mais vulneráveis, né? Também de baixa renda ou bairros mais afastados, né? Então, eu acredito que seja algo muito necessário, assim, principalmente para essas pessoas, né, que moram mais afastadas, e o próprio veículo vai até lá para elas conseguirem fazer esses exames preventivos, exames diários e tal. Eu só quero falar sobre a prioridade que a gente escolheu. A gente escolheu a prioridade 5 porque parece um plano, assim, complicado, mas a saúde é complicada. Então, a gente precisa de algo que funcione e funcione logo. O segundo impacto que a gente observou foi a falta de acesso a atividades, serviços públicos e lazer. Eu pensei nisso porque a gente tem muitas atividades aqui. A gente tem a dança, a gente tem o voleibol no ginásio, a gente tem diversos cursos. Mas a gente pensa assim, uma pessoa que mora mais longe disso. Uma pessoa que mora no Sabugo fazer uma coisa aqui na fábrica, ou alguém no Bom Jardim querer fazer algo em Lages. É algo longo. Então a gente pensou na criação de um espaço multiuso. E além disso, eu também observei muita falha na comunicação disso. Porque muitas coisas acontecem, mas nem todo mundo fica sabendo. É muito divulgado pelo Instagram, mas e quem não tem Instagram? E quem não tem um celular? Não vai ficar sabendo dessas coisas. Então a gente pensou na criação desse espaço. Bom, esse espaço multiuso, ele seria um centro integrado que reuniria saúde, educação e lazer em um lugar só. Ele ofereceria alfabetização, oficinas culturais e áreas esportivas para a saúde preventiva, e contando com um agente comunitário, que foi uma ideia que a gente teve, que seria tipo um totem que ajudaria nessa questão da comunicação, que teria Wi-Fi livre para fazer agendamentos de saúde, matrículas e serviços públicos. Lá que obteria as informações de todos os cursos disponíveis na cidade e seria de mais fácil acesso. Eu escolhi prioridade 10 nesse porque é uma infraestrutura grande, é algo, pode-se dizer, complexo para criar, é algo demorado, mas é algo que é funcional. Então, como ela disse, reunindo a alfabetização, que é para pessoas que... Porque a gente vai ensinar algo mais complexo se ela não sabe algo mais básico. Então, esse centro reuniria isso, reuniria a saúde, e é algo que funcionaria para várias áreas. E é uma coisa que realmente demoraria, mas algo que funcionaria. E é só isso. Alguém acrescentaria algo para alguma ação para melhorar as questões dos impactos de saúde e educação, e principalmente da população que é mais vulnerabilizada? Eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande na questão da saúde, principalmente. A gente só tem um hospital municipal aqui. Eu acho que seria interessante ver algum tipo de ação para ou criar, sei lá, unidade de pronto atendimento, porque superlota lá. Sempre está cheio por conta da... Não existe outra opção, né? Você tem os postinhos, mas a questão do posto você precisa marcar. Então, se você precisa de uma emergência, você só... uma UPA, exatamente. Unidade de pronto atendimento é uma boa ação, porque talvez diminuiria um pouco a sobrecarga dentro do hospital municipal, porque lá abriga todo tipo de problema possível, fora que existem pessoas que vêm de municípios vizinhos para poder se consultar ali também. Então... E pensando em população de rua, pessoal em área de risco, catadores de reciclável, tem algo que a gente possa fazer para alguma ação que melhore a condição, o bem-estar da população mais vulnerabilizada? E aí entende-se pessoas doentes, pessoas idosas que moram sozinhas, que são mais vulneráveis aos impactos. Tem algo que a gente possa pensar olhando para essas pessoas que precisam de ajuda? Porque, assim, unidades de móveis de saúde, ok, eu posso me deslocar até lá, ou algum atendimento me levar,
Mas se eu moro numa comunidade que é só um morro, o SAMU não entra. Pô, acho que a parte dos catadores que você falou, pelo menos separar os resíduos, acho que já ajudaria bastante a questão. Individualmente, né, dentro das casas, as pessoas contribuírem para ele ter um menor trabalho, seria isso? Boa, vou botar aqui. Educação ambiental, basicamente. Fala. Então, eu vim falar dele, ele falou dos catadores. Só que a maioria dos catadores, a maioria são mulheres, costumam ficar sempre no sol quente, né? Sempre naquele sol meio-dia, as pessoas sempre para isso, que encaixa na habitação, né? Praticamente, são pessoas. Então, eu acho que, acredito que também trabalhar de noite também não é bom. E sempre, tipo assim, dá um horário fixo, tipo... Também a porcaria também não é bom, mas... Dá um horário, assim. Não trabalha. Na minha opinião, eu acho que, tipo assim, essas pessoas deveriam trabalhar, assim, em horários de não, tipo assim, não sol, que também onde o sol em excesso não bate, e também não tá de noite. Não tá muito tarde também, né? Entendi. Então, é um pouco difícil você criar uma regra para essas pessoas quando elas estão pensando só em sobreviver. E às vezes elas não vão poder ficar à toa esperando, tipo, tá dando meu horário. Elas vão precisar almoçar, vão precisar comer e aí vão precisar do recurso. Mas a gente vai voltar nesse tema em outro momento. Oi, boa tarde. Meu nome é Manuela e a gente vai falar sobre o tema 5, que é mobilidade e infraestrutura urbana. Então, o tema é acidentes de trânsito e um dos motivos dele é a falta de sinalização ao redor da cidade. Locomoção de carros e motos sem necessidade para lugares considerados perto. Por exemplo, menos de 1 quilômetro ou um pouco mais que isso, a gente consegue ir andando ou ir pedalando, né? O que nós podemos fazer para evitar os acidentes de trânsito são a fiscalização nos lugares, nas ruas e mais semáforos, inclusive os sonoros. Eu acho que o tempo para a gente conseguir resolver isso, que não é tão complicado assim, eu e meu grupo, a gente concordou em 6 meses. E os acidentes de trânsito geralmente acontecem por imprudência, excesso de velocidade, uso de celular, consumo de álcool e na falta de sinalização. O impacto inclui feridos, mortes, prejuízos materiais e sensação de segurança, principalmente. Para resolver, é necessário investir em fiscalização, educação no trânsito e melhoria na sinalização e nas vias. Além das campanhas de conscientização, algumas trazem resultados em curto prazo, meses, como fiscalização e campanhas, enquanto mudanças estruturais e culturais levam tempo médio a longo prazo, que são anos. Então, outro impacto que a gente conversou também foi o risco para pedestres, que a falta de infraestrutura traz. E traz muito risco por conta que aqui em Paracambi tem muitas calçadas desniveladas, só tem um semáforo, como a Manu falou. E a gente também estava falando sobre a desigualdade, tipo, entre bairros da cidade, como no centro. No centro, a gente tem a sinalização e tudo mais, só que em Lages, que é um bairro também que é grande, a gente não tem. E é isso que a gente estava falando. E também e a ação seria o que a Manu falou, de implementar semáforos sonoros para promover a qualidade para deficientes visuais, piso tátil, rampa para cadeirantes e outro semáforo em Lages. E o tempo que a gente botou foi 3 anos. Bom, falando em mobilidade, a gente também fala sobre deslocamento, né? Obviamente. Daí a gente colocou que um problema que isso apresenta é a queima de combustível. Porque, como as meninas tinham falado antes, o Curió é tarifa zero, então é uma coisa acessível para todos. E aí, se desse para colocar um gás 100% GNV ou biometano, seria bem melhor para o meio ambiente, né? E seria acessível para todo mundo, porque, por exemplo, é mais fácil alguém que tem um carro deixar o carro e usar o ônibus, né? Sendo com combustível biometano, para poder ser melhor, né? Não sei, outras palavras. Sim, para ser mais ecológico, o porque aterro sanitário é um gerador enorme de biometano.
E aí tem um aterro sanitário aqui para Então, e poderia implementar isso nos ônibus da cidade, porque como é tarifa zero, seria acessível para todo mundo. E foi isso. E a gente colocou que esse poderia ser em até 3 anos, né? Porque tem a fase de testes, essas coisas assim. E tem uma cidade daqui do lado, né? Paula de Frontin, que já começou com isso. Não sei se vocês já viram, mas tem um ônibus que circula aqui que diz que é 100% biometano e GNV. E ele tá em teste. E pensando em infraestrutura, tem algo que talvez precise melhorar na cidade para transformar ela em mais adaptável? Foi o que a gente falou, que é sobre pessoas com deficiências que não têm acessibilidade fácil aqui, né? Por conta da falta de rampas. Pessoas com deficiência visual só tem no centro a calçada com piso tátil. E pessoa com deficiência auditiva, que só tem um semáforo. Como é que ele vai saber que ele pode atravessar ou não, entendeu? Então... Eu vou falar um pouco sobre o impacto de ausência de acessibilidade. E a ação é a construção de ciclovias para facilitar a mobilidade de ciclistas e pedestres e também a implementação do piso tátil para pessoas com deficiência visual, que facilita muito. E o tempo estimado que nós colocamos é de 2 anos, porque tem toda uma burocracia para fazer obra na cidade, tem que ver com a prefeitura, às vezes tem que entrar com pedido e tal. E sobre o piso tátil, seria bem legal que a prefeitura se conscientizasse e colocasse mais piso tátil em mais locais da cidade para pessoas com deficiência visual, mas nós temos que ficar pedindo, né? É bem complicado. E o outro tópico dos impactos é a vulnerabilidade social. A ação visa implementar placas solares nos hospitais para gerar energia mais limpa e sustentável. Para o caso de falta de energia, não ter que usar o gerador, que polui muito mais do que uma placa solar. E o tempo estimado que nós colocamos para implementar é de 1 ano, porque essas placas são bem caras, tem que entrar com pedido também, tem que ter toda uma autorização da prefeitura, e foi isso. O impacto, o tópico que eu vou falar é sobre a vulnerabilidade criminal. A ausência de segurança no município aumenta a criminalidade e gera insegurança na população. E a ação que a gente elaborou é o fortalecimento do policiamento comunitário, são fundamentais para construir uma cidade mais segura. E a capacitação psicológica dos policiais, pois o equilíbrio emocional é crucial para tomar decisões racionais e sensatas sob pressão, minimizando o uso indevido da força e promovendo o diálogo. E o tempo estimado para a implementação dessa ação é de 3 meses. Mas a questão do curso, a implementação do fortalecimento do policiamento, mas a questão do curso eu acho que depende do período, né? Do curso não. Policial aí? Da capacitação. Clássico. Policial, professor e psicólogo têm vários problemas mentais aí de afastamento por conta de estresse na profissão. Oi? É isso? Então, anotados. A gente fez essa primeira dinâmica, então pegamos as ações da tarde, as ações da manhã. Em breve teremos debates sobre qual escolher, qual implementar. Vai ter avanços, mas não nesse módulo mais. E, cara, vocês foram incríveis. Incríveis. Tipo assim, pra quem teve 2 módulos, um de ODS e um de mudanças climáticas, e aí vocês terem a maturidade de pensar em certas soluções e conseguir conectar os impactos, os motivos, as ações, o que precisa. Tava ali só pensando, caraca. Arrasaram, todo mundo ficou muito bom. Terminou o segundo módulo, então, né? Parabéns a todos aqui, vocês desenvolveram bem. Então, complementando a fala do Gabriel, pra gente que tá aqui acompanhando a evolução de vocês, é muito bom ver que não só vocês absorveram conteúdo, mas tiveram interesse em buscar
né, para complementar com os temas de cada um. Eu percebi também que vocês levaram em consideração todas as dicas que tanto eu e o Gabriel demos aqui para cada grupo durante a elaboração. Então, parabéns. Vocês estão pelo caminho certo, né? É isso que a gente espera como futuros líderes. E é isso, Eu só fico pensando como vai ser lá no final, quando já tiver discutido vários módulos, vários conhecimentos, vocês vão estar, tipo... Tô expectativa lá no alto.